Eu juro somente não fazer nada de bom e hoje nós vamos de 10 perguntas que ficaram em aberto depois de ler os 7 livros de Harry Potter. Com certeza, uma dessas 10 perguntas que você vai ver aqui no episódio de hoje, você ficou pensando o que aconteceu, mas por que será que ninguém falou sobre isso? Obviamente eu não tenho o WhatsApp da J.K. Rowling, sabe gente? A gente pode ter as perguntas no episódio de hoje, mas nós não teremos talvez as respostas, né? Porque senão seria 10 perguntas respondidas, mas no caso são só as 10 perguntas mesmo. E antes de começar essa lista maravilhosa, tá rolando um sorteio de um vira-tempo lá no Instagram. Para participar, segue aí, é o último post lá do meu Instagram, primeiro link da descrição. E também tá rolando uma queima de estoque lá na loja do canal, redutodonerd.com.br, produtos que não vão voltar mais para o estoque, então a gente tá fazendo, ó, queima de estoque, também o link aqui da descrição. A primeira pergunta que ficou em aberto dos livros é como Dumbledore conheceu a sua fênix, a Fawkes, né? Será que ele ganhou de presente de alguém? Será que, sei lá, ele achou ela numa floresta? Se ela chegou até ele? Não sei como o Dumbledore conheceu uma de suas criaturas mágicas mais amigas, mais companheiras. Eu não sei se você já parou para se fazer essa pergunta, mas é interessante, né? Porque a Fawkes, ela tem uma simbologia enorme nos livros de Harry Potter. Por exemplo, no funeral de Dumbledore, nós vimos a Fawkes meio que indo embora, cantando uma melodia muito triste. E também nós vimos lá em Ordem da Fênix o Dumbledore fugindo da escola de Hogwarts lá com a Fawkes, né? Naquele movimento sensacional que ele faz. Dumbledore tem estilo, né? Não há como negar. A segunda pergunta que ficou em aberto, no caso é mais uma curiosidade, é o que o Harry veria no espelho de Ogezed atualmente, né? Porque na época que ele estava na escola, ele estava vendo ali o seu pai, a sua mãe, a Lilian e o James, mas o que será que o Harry ele veria agora, nos dias atuais? E em segundo, como seria o bicho-papão do Harry atualmente, se na época lá de Prisioneiro de Azkaban era um dementador? Aliás, é muito curioso, né, esse lance do Harry ter o dementador como bicho-papão no terceiro ano, até porque o Harry era muito bebê, ele nem lembrava da cara do Voldemort pra ter medo dele, mas o Lupin até explica, é muito interessante você ter o dementador, né, como bicho-papão, quer dizer que você vai ter, eu esqueci o diálogo, mas é algo que o Lupin fala pra ele. Eu queria muito ver, sabe, o Harry adulto se encontrando, reencontrando com o espelho de Ogezed pra ver o que ele veria, e eu acredito que ele continuaria vendo o pai e a mãe dele, só que dessa vez com a família completa dele do lado, né? Pelo menos essa é a minha opinião, e já a do bicho-papão, talvez as pessoas ao seu redor também mortas, igual a senhora Weasley fez quando viu todos os filhos mortos, né? A terceira pergunta que ficou em aberto depois de ler todos os livros de Harry Potter é como funciona, especificamente assim, a coruja ela sabe a localização das pessoas, né? Ela tem meio que, sei lá, um rastreador. Então por que o Voldemort não utilizou corujas para rastrear os seus inimigos? Bem pensado, né? Porque, por exemplo, o Harry ele escreve uma carta para o Sirius Black em Cálice de Fogo e a coruja tranquilamente vai e encontra o Sirius. A gente não sabe como isso aconteceu, não sabe como funciona esse rastreador, então por que Lord Voldemort simplesmente queria saber a localização do Harry e viu uma coruja e viu uma carta, meu amigo? Pronto, achou a localização. Parando para refletir, é muito interessante mesmo, nós não sabemos em nada como funciona o rastreador das corujas, como ela consegue localizar as pessoas sem saber endereço, então isso é muito mágico, mas ao mesmo tempo ficou em aberto. A quarta pergunta em aberto é com certeza sobre o perigo que as outras escolas de magia e bruxaria pelo mundo enfrentam. Será que é parecido com o que em Hogwarts acontece, né? Porque nós ficamos sabendo no primeiro ano de Hogwarts que a escola era segura, aí logo no primeiro ano um Trasgo invade a escola, é o Voldemort, aí no segundo ano tem basilisco, aí no terceiro dementador, não tem um ano de paz em Hogwarts, então será que as outras escolas de magia e bruxaria pelo mundo são assim também? Pergunta interessante, né? Porque eu fico imaginando se você é, sei lá, um aluno do Instituto de Durmstrang, onde o Grindelwald estudou, onde o Victor Krum estudou, será que lá o ano é tranquilo? Ou será que tem os basiliscos? Ou será que tem os dementador? Ou será que tem, sei lá, um torneio de tribucho onde um aluno morre? E aí, você já parou para se perguntar sobre isso? Eu já parei, inclusive eu acho que Hogwarts de segura não tem nada, a gente ouve, né, várias vezes, Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo. Seguro nada, segura minha casa. Segura minha casa que não tem traço, basilisco. Hogwarts está bem longe de ser seguro, viu? A quinta pergunta do episódio de hoje que ficou em aberto é: a Sala Precisa continuou a funcionar? Continuou funcionando depois lá do fogo maldito nos acontecimentos de Relíquias da Morte? A última vez que nós vimos a Sala Precisa, ela não estava muito bem, né? Ela estava toda pegando fogo. Aí fico imaginando se no meio da batalha de Hogwarts um aluno na Sala Precisa pegando fogo, precisa ir no banheiro e surge a Sala Precisa ali. Então eu quero saber, será que ela continua
continuou funcionando ou ela foi destruída por completo? Agora que nós chegamos na metade do episódio, vamos para a sexta pergunta. Que tal você deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda demais o canal? Vocês não têm ideia como ajuda. E se inscrever também, se inscreva, botão vermelho, inscrever-se, deixa o like. Vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo, então eu conto muito com vocês. Uma sexta pergunta que eu tenho certeza que essa vai fazer você refletir bastante, que não foi respondida, é o que aconteceria se um fantasma passasse pelo véu lá, aquele véu onde o Sirius Black some, né, em Ordem da Fênix, porque nós sabemos o quê? Que aquele véu é como se fosse uma passagem, né, uma passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, se um fantasma que já está morto passasse pelo véu para o mundo dos mortos, o que será que aconteceria? Ah, que pergunta boa, Tigo. Gente, pergunta boa, né? O que será que aconteceria? Na minha opinião, o fantasma se encontraria com os outros amigos dele, inclusive com o Sirius Black. A sétima pergunta que ficou em aberto é como funciona a poção da sorte, a Felix Felicis. Nós sabemos, lógico, que é uma poção meio que de intuição, né? Você faz as coisas porque você acha que aquilo vai dar certo. Isso ficou bem claro lá no Harry e Nenhum Príncipe, inclusive ele fica muito engraçado, né? Uma das cenas mais engraçadas do filme. Mas como ela funciona? Eu não sei se você já parou para se perguntar isso. Será que ela é uma espécie de maldição império, né? Porque a império, o que ela faz? Ela faz com que outra pessoa, ela, sei lá, faça o que você quer, né? Que a maldição queira, né? Então você controla a outra pessoa. Mas será que a poção Felix Feliz, ela te dá intuições ou ela te controla? Uma pergunta boa, né, gente? Uma pergunta porque, sei lá, o Harry toma Felix Felicis, aí ele, sei lá, ele tem uma intuição que ele tem que ir lá ver o Hagrid. Por quê? Porque ele sabe que se ele for ver o Hagrid, talvez ele consiga o que ele queira. Então são várias perguntas, sabe? Será que ela mexe com a sua intuição ou ela simplesmente te direciona para o que você tem que fazer? A pergunta oitava que ficou em aberto do episódio de hoje é sobre penseiras, né? Vamos, pega comigo aqui, gente. Pega comigo aqui perguntas que ficarem em aberto. Porque quando você coloca um pensamento seu numa penseira, você faz aquele movimento com a varinha e coloca na penseira, você tem ainda acesso a essa lembrança na sua cabeça ou ela desaparece completamente? Oi, peraí, penseira, peraí, tirei da minha cabeça, será que eu continuo pensando, lembrando, agora ela tá na penseira? Mano, é genial essa pergunta, porque, tipo, eu não sei se a lembrança continua aqui, que o Dumbledore, ele tem aquele negócio lá do... Porque a penseira é justamente porque pra você esvaziar a sua mente, você não quer se preocupar com aquilo. Então, na minha opinião, quando você coloca algo na sua penseira, sei lá, a lembrança do orfanato lá em Nenhum Príncipe, eu acho que isso some da sua mente, eu não sei vocês. E por que eu falo isso? Porque senão a penseira não teria utilidade, né? Porque você tá querendo esvaziar a mente, o Dumbledore tá sempre esvaziando lá, ou seja, ele não quer aquilo na mente dele. A nona pergunta pode parecer uma pergunta boba, talvez seja boba, né? Mas você já se perguntou em algum momento da sua vida. Nós conhecemos o Basilisco lá em Câmara Secreta, né? Aquela criatura mágica que petrificou geral. Então, será que o Basilisco, ao olhar no espelho, ele se petrificaria também? Bem pensado, né? Porque ele passou lá pelo banheiro feminino para matar a Murta que geme na época que ele estudava na escola. Agora fica pensando, por exemplo, a Hermione tinha um espelho para não olhar diretamente no olho do Basilisco, então ela olhava ali. Mas será que se o Basilisco olhasse naquele espelho, ou olhasse no banheiro do espelho feminino, será que ele veria... Do espelho feminino, eu acho que eu falei, mas tudo bem, será que ele se petrificaria? É bem bolada a pergunta, não é boba não, Tiago, não é boba, você é inteligente, não é boba não. Então será que o Basilisco, ao olhar para um espelho e ver os seus próprios olhos, se petrificaria? Essa é a pergunta que você vai pensar hoje antes de dormir. Eu deixei a melhor pro final, mas a melhor eu diria que não é para crianças, né? Essa pergunta, a 10ª que ficou em aberto nos livros de Harry Potter, é uma pergunta, como eu posso dizer, de teor sexual. Então se você é criança, eu peço desculpa, mãe, pai que tá assistindo com seu filho, uma hora ou outra vai ter que rolar aquela conversa, né? Então, vamos lá, vamos colocar Harry Potter como exemplo em toda a situação. Na série Harry Potter, nós conhecemos o gigante, né? O meio gigante Rubio Hagrid. Pra quem não sabe, o meio gigante Rubio Hagrid, ele é fruto, né, de uma relação sexual entre um gigante e um humano, né? Então, né? Então é isso, gente. Como será que rolou? Essa é a pergunta, ficou em aberto. A gente tá falando de um gigante. Olha, gente, o Hagrid, ele é meio gigante. A gente tá falando de um gigante no estilo Grope, tá ligado? Que aparece lá em Ordem da Fênix. A gente tá falando de um gigante assim, que o Grope é adolescente, hein? Então, como será, hein, que um gigante, ele faz o ato sexual
com a humana. Ah, Diego, continua a mesma coisa, né? Ato sexual, você sabe como funciona. Você tem o órgão sexual do gigante e ele penetra no órgão sexual feminino da humana. Ah, sério? Eu não sabia. Nossa, que curiosidade interessante. Mas e aí, cara? E aí, o peru do gigante? Como é que faz? Hein, né? Não é peru tamanho normal? Aí você já parou pra se perguntar isso? Por que eu tô falando de peru de gigante? Por quê? Por quê, gente? Essa é a última pergunta, graças, né? Vocês devem estar falando graças que essa é a última pergunta, mas fica a reflexão. Eu não quero que você termine o episódio pensando no peru do gigante. Hashtag peru do gigante, pra quem viu até o fim, coloca aí nos comentários, hashtag peru do gigante. Vai tudo bem, tá tudo certo. E se você gostou do episódio de hoje e quer uma continuação desse quadro, deixa o seu like aqui. Se você deixou o like, você se inscreve no canal também, que vai ter muito mais episódios desse tipo. Não esqueça de participar do sorteio do Vira-Tempo que tá rolando lá no meu Instagram e também da Queima de Estoque na loja do canal, redutodonerds.com.br. Você pode me seguir nas redes sociais, o meu Twitter é @TiegoNovaes, o meu Instagram também, todos os links ficam aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo Observatório com muitas novidades, discussões, teorias e muitas outras coisas pra você. Mal feito e tchau!